Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, do curso de Engenharia de Produção da FAENG UFMS. Finalizando o assunto tempo cronometrado, hoje será apresentado o cálculo do tempo padrão. Conforme visto anteriormente, o tempo padrão é o tempo que uma pessoa bem capacitada, com os ambientes à sua volta bem controlados, levaria para executar sua tarefa. Para o cálculo do tempo padrão, é necessário o tempo normal, aquele tempo que irá normalizar o ritmo de trabalho entre as pessoas envolvidas na operação. Então, esse tempo normal é justamente o tempo cronometrado, ajustado à velocidade e ritmo definido pela análise. Já o tempo padrão, a gente tem que levar em consideração que não é possível um operador trabalhar o dia todo sem nenhuma interrupção, seja o motivo qual for dessa interrupção, podendo ser pessoais, podendo ser coisas inevitáveis, fadigas ou outros acontecimentos que podem ocorrer no posto de trabalho. Então, para evitar, ou melhor, levando em consideração essas necessidades, é necessário considerar um fator de tolerância para compensar esse tempo que o operador efetivamente não está trabalhando. Entre estes fatores, talvez um dos principais é a parte pessoal, então uma tolerância para atender às necessidades pessoais, como necessidades fisiológicas. Vale lembrar que essas necessidades é a base da pirâmide de Maslow sobre o impacto, né, do trabalho, sobre a segurança que o operador terá em realizar suas ações. E ambientes leves, onde não exista tanta pressão, onde a temperatura não é um fator muito relevante. E em um turno de 8 horas pode ser considerado uma tolerância entre 10 a 24 minutos ou de 2 a 5% do tempo total do turno, sem considerar a pausa para o almoço. Importante frisar isso. E essa tolerância, esse tempo necessário, pode variar de indivíduo para indivíduo, de país para país, de acordo com a natureza e ambiente do trabalho, podendo citar que em ambientes mais quentes e úmidos, com trabalhos mais pesados, que exijam mais força, o tempo para essas necessidades tende a ser bem maior do que esses 2 a 5%. Ligado a isso, a gente pode também pensar numa tolerância para alívio da fadiga, ou seja, recuperação do desgaste físico e mental da atividade que ele está exercendo, né, de acordo aí com o descrito pela atividade. Essa tolerância a gente pode levar em conta de 15 a 20% para condições normais, mas ainda não existe uma forma satisfatória para medir esse tempo de fadiga, a recuperação, né, das ações. Então, tem que avaliar a natureza do trabalho, condições ambientais, a pressão, os movimentos e tudo mais. E uma outra tolerância para a espera, essa pode ou não ser considerada como um dos fatores para o tempo normal. Então, são condições que não dependem, né, não são controladas pelo operador, como manutenção, ajuste, substituição de ferramentas, interrupções para questões de qualidade, entre várias outras paradas que possam ocorrer. Então, não necessariamente faz parte do fator de tolerância para o cálculo do tempo padrão, mas essas paradas, de alguma forma, têm que ser visualizadas no processo. Se não for incluída no cálculo do tempo padrão, ela deve ser utilizada, né, ou retirada esse tempo de parada da capacidade disponível, do tempo disponível para a realização do trabalho, ou seja, do turno na jornada de trabalho, do dia, de como a empresa avalia a capacidade disponível. O fator de tolerância, como comentado anteriormente, pode ser calculado com base na fórmula que o fator de tolerância é igual a 1 dividido por 1 menos P, sendo esse P o tempo ou o tempo concedido pela empresa em relação ao tempo de trabalho total. Então, esse P é justamente
a proporção entre o total de paradas, né, a somatória do tempo de parada sobre o tempo total do turno. Então, as empresas vão estabelecer essas paradas em minutos ou utilizar uma tabela desenvolvida por Stevenson em 2001, que tem vários pontos, vários elementos a serem considerados, e a somatória desses valores em porcentagem da tabela vai justamente compor o valor de P e, consequentemente, o fator de tolerância. Nessa tabela, a gente tem 12 itens que são divididos entre invariáveis e variáveis. Os invariáveis, que na tabela estão dentro do conjunto A, são as tolerâncias às necessidades pessoais, então considerando 5%, e tolerância básica para a fadiga, os mais 4%. Se a gente levar, então, só em consideração as invariáveis, seria como se tivéssemos 9%, vamos dizer assim, o P igual a 9%. Já as variáveis vai, como o próprio nome diz, ser em função de fatores que ocorrem. Então, a gente pode ter em relação a ter que ficar de pé ou não, então a tolerância para ficar muito tempo de pé. Em relação à postura, avaliando o quão desajeitado é a postura do trabalho, podendo variar de 0 a 7%, vamos dizer assim. Em relação à força muscular, a energia muscular de movimentar, levantar, erguer, puxar, e aí vai ser avaliado os quilos que são movimentados. A tabela fornece valores entre 2,5 kg até 30 kg, e as porcentagens a serem consideradas. Em relação à iluminação, então, o quão boa é a iluminação do local. Então, se for boa, vamos dizer assim, não tem o que acrescentar de fator. E se for muito inadequada, aí sim considera lá uma certa porcentagem. As condições atmosféricas, calor, umidade, que vão influenciar também de acordo com o ambiente. Tem também a questão da atenção necessária, o trabalho, se for muito preciso ou não precisa de tanta precisão, isso acaba também sendo influenciado na tolerância. Então, um trabalho que demanda muita atenção, que demanda uma grande precisão, acaba gerando fadiga, principalmente mental, né, do pensar e da pressão de se acertar. Temos o nível de ruído, que também tem algumas variações aí de porcentagem. A questão do estresse mental, que muitas vezes pode estar relacionado até à atenção cuidadosa. Então, se é razoável ou não, uma atividade muito complexa ou não. E os dois últimos, monotonia e grau de tédio, que de certa maneira também estão relacionados. Então, a monotonia é um ambiente que proporciona poucos estímulos, né? Então, é sempre aquela mesmice, uma calmaria, e acaba deixando o trabalho monótono e, consequentemente, entediante. Então, o estado mental do tédio é uma reação à situação monótona do trabalho. Então, o grau de monotonia pode influenciar o grau do tédio. E assim, levando em consideração esses 12 fatores, a gente chega a um valor de P, da proporção do tempo, que vai ser levado em consideração para o cálculo do fator de tolerância. E uma outra forma de calcular o fator de tolerância é justamente considerando o P, que pode ser fornecido de forma direta para a empresa quando, né, ela define uma porcentagem em relação à duração da tarefa. Então, a fórmula 1 sobre 1 menos P é em relação ao tempo total do trabalho, e o fator de tolerância igual a P é quando está relacionado a uma tarefa específica, né? Aquela permissão que a empresa dá ou tolera dentro dessa tarefa. O tempo padrão, o cálculo do tempo padrão, a gente vai avaliar por operações, né? Por etapas, podendo ela ser cíclica ou acíclicas, né? Então, as operações cíclicas é aquela que sempre vai repetir os mesmos procedimentos. As acíclicas
existem outros fatores a serem somados. De maneira geral, né, o procedimento para essa definição do tempo padrão para atividades assíncronas é justamente a somatória de tudo aquilo que acontece na sequência das operações necessárias. Então, primeiramente, o tempo padrão de um produto vai ser justamente o tempo padrão de cada operação. Esse tempo padrão de cada operação somado vai dar lá, então, a somatória dos tempos de processamento, os tempos das operações. Além dessa soma, a gente tem que levar em consideração ainda se existem atividades como setup ou finalização ou formação de lotes. Esta fórmula, como eu vou apresentar, é uma das possibilidades. Existem outras que a gente tem que desenhar ou desenvolver com base na sequência produtiva. Então, pensando num tempo de setup, o quanto dura o setup da máquina, por quantas peças esse setup é suficiente. Então, eu faço o setup, gasto um tempo X, e esse setup pode ser utilizado para a produção de 100 peças. Então, a cada 100 peças, eu vou repetir esse tempo, vamos dizer assim. E um outro item também é o tempo de finalização, o tempo para a formação do lote. Então, quanto tempo eu levo e qual o tamanho do lote de peças para esta finalização. Então, este, como eu comentei, é um exemplo que vai ser somado, vai sendo feito somatórias de valores de acordo com a sequência das operações e das atividades necessárias ou que fazem parte do processo produtivo, né, do sistema produtivo. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Deixe comentários, dúvidas, para debatermos os conceitos ou para melhorar o material. Não deixem de seguir o canal do LabMai no YouTube. Em breve serão colocados ou disponibilizados novos materiais. Até qualquer hora.